Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta. Quem fala com você é Matheus Gomes, você está no canal Visão e Vida e aqui nós temos um propósito, né? Na verdade, nós temos vários propósitos, porém, agora nós estamos com o propósito de estudar o livro Quem Pensa Enriquece, tá? Este livro aqui, né, de Napoleon Hill. Nós vamos estar estudando página por página, parágrafo por parágrafo. Nós não vamos ler o livro, tá? O que nós vamos fazer aqui eu separei alguns trechos do livro. Eu já venho estudando esse livro já há algum tempo, e aí eu separei esses trechos aqui, ó. Tem alguns trechos que estão grifados aqui. Esses trechos, eu separei eles, vou mostrar aqui para você. Deixa eu adiantar aqui, olha, esses trechos, eu copiei, eu separei eles. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Olha só, todo esse trecho aqui é do livro, tá? É aqueles trechos que está marcado, né, de amarelinho ali. E logo embaixo eu coloquei a minha opinião e a minha visão, né? Ou seja, a minha interpretação desses trechos, né? O que me chamou a atenção nesses trechos grifados. E aí nós estamos estudando. Então, claro, eu li todo o livro, né? E depois, agora, estou lendo novamente e selecionando as partes que me chamam a atenção. Eu já estudo desenvolvimento pessoal há algum tempo, e aí o que acontece? Na minha visão, no meu entendimento, eu vou passando para vocês também coisas que eu aprendi há algum tempo atrás em outros lugares. Então é uma soma de conhecimento, tá? Então se você ainda não viu os outros dois vídeos, né, eu vou deixar no card para você assistir. Isso se eu lembrar, tá? Mas provavelmente eu vou lembrar. E também vai ficar aí uma tela final para você ser direcionado para outros vídeos que talvez você ainda não assistiu, tá bom? Nós estamos estudando todo o livro, não é a leitura do livro, tá? É o estudo, é o comentário do livro Quem Pensa Enriquece, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Já quero dizer que não é um vídeo curto, tá? Não é um vídeo de entretenimento, é um vídeo para você aprender alguma coisa, tá? É um vídeo para a gente estudar aqui desenvolvimento pessoal, estudar como melhorar de vida, né? E por que não enriquecer, não é verdade? Deixa eu consertar minha câmera. E por que não, né, a gente enriquecer até mesmo financeiramente, tá? Então vamos lá. Vamos começar então. Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. E agora nós vamos para a introdução do livro, tá bom? O homem que pensou sua parceria com Thomas Edison. Então aqui é uma história aonde nós vamos ler, tá, sobre esse homem que pensou sua parceria com Thomas Edison. Vamos lá? Pensamentos são criaturas e criaturas poderosas quando se misturam com propósitos definidos, persistência e um desejo ardente de que tudo se traduza em riquezas ou em outros bens materiais. Tudo quer dizer ações, pensamentos, jeito de fazer as coisas, ou seja, tudo irá testemunhar seus pensamentos, se são ricos ou pobres, tá? Como que se chama isso? Padrão de pensamento, atitude mental. E Bob Proctor chamava isso de paradigmas, tá? É a soma dos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que vamos dizer assim, os nossos parâmetros da vida, todas as nossas crenças juntas vão formar então o nosso padrão de pensamento, tá? E
tudo na nossa vida é segundo o nosso padrão de pensamento. Então, tudo que nós agimos, pensamos, fazemos, né, e tudo que imaginamos é de acordo com o nosso padrão mental, é de acordo com os nossos paradigmas, tá? Então, isso é muito interessante, que os nossos pensamentos, né, eles são criaturas poderosas, ou seja, toda a nossa vida gira em torno daquilo que nós pensamos. Sair da zona de conforto, o primeiro passo para sair da zona de conforto é começar a pensar diferente. E pensar dá trabalho, tá? Dizem que não tem trabalho que as pessoas mais fujam do que pensar, tá? Edwin, eu não sei como se lê isso, tá, pessoal? Edwin. Na verdade, eu tinha até que ver, né? Porque senão eu vou falar o nome dele errado o vídeo todo. Mas depois a gente vê isso. C. Barnes, né? Talvez, vamos chamar ele de Barnes, né? Único sócio de Thomas Edison. Olha que interessante. Thomas Edison, né, era um inventor, e era um inventor inteligente, não porque inventava, mas era inteligente para os negócios, né? Patenteou um monte de coisa aí. Tinha uma empresa. E ele teve um único sócio, que foi esse moço aqui, o Barnes. A primeira vez que Barnes teve o desejo ou impulso de pensamento de se associar a Edison, não se sentiu em condições de agir. Nunca haverá condições perfeitas. Isso aqui a gente precisa entender, tá? E nunca nos sentiremos capazes o suficiente. Isso acontece com todos. Quem ignora esses dois fatores agem. Por que nós não agimos? Porque de repente nós temos aí uma grande ideia, né? Nós temos aí uma ideia que vai revolucionar o mundo, ou pelo menos o nosso mundo, mas uma ideia para um filme, uma ideia para novelas, uma ideia para seriados, né? Quem nunca teve uma ideia assim, né? Você já pensou, olha, seria tão interessante se tivesse um filme bacana, assim, tivesse um livro, uma novela tratasse desse assunto. E aí, de repente, você fez o quê? Não se sentiu em condições perfeitas ou certas, né? De entrar em contato com a emissora, de mandar um e-mail, né? De tentar entrar em contato com os produtores. E você pensou o quê? Que não era capaz, que não era suficiente. Então, não tinha condição perfeita e não se sentia capaz o suficiente. O que acontece? Não agiu, tá? Então, quantas ideias boas nós temos, não essas ideias de filmes, né? Isso é só para ilustrar aqui o nosso pensamento, mas a gente tem ideia para melhorar de vida, né? Ideia para um comércio, ideia para um produto, ideia para alguma coisa, e nós temos boas ideias, mas a gente não acha que está na condição perfeita, né? Às vezes nós pensamos assim, se eu abrisse uma loja para vender tal produto seria muito interessante, então eu vou esperar a condição perfeita. E a condição perfeita nunca chega, né? É uma utopia, a gente está sempre na espera da condição perfeita. Quando a política melhorar, quando o salário aumentar, quando o dólar abaixar, a gente está sempre esperando uma condição perfeita ou uma condição certa para começar. E na verdade essas condições nunca chegam. E também a gente está sempre buscando ser capaz o suficiente. Está sempre fazendo mais um curso, aí depois desse curso faz outro curso, e aí depois do outro curso faz mais uma capacitação, e depois busca opinião com não sei quem, e a gente nunca está satisfeito. E aí a gente não age. Então, se nós ignorarmos esses dois fatores, nós vamos ser capazes de agir, tá? Foi o que Barnes fez. Ele teve o pensamento de associar com Edison, com Thomas Edison, e no momento ele não tinha nem as condições e nem era capaz. Mas ele ignorou esses dois fatores e fez o quê? Agiu, tá? Então é isso que a gente precisa fazer também.
O que levou Edison a aceitar o rapaz foi o que ele pensava. Olha só que interessante. Se compreender a importância dessa declaração, o restante do livro não seria necessário. Olha o que Napoleão Hill disse aqui. Que a declaração, essa declaração, né, eu até sublinhei, o que levou Edison a aceitar o rapaz foi o que ele pensava. Então, olha só, o importante não é o que os outros pensam sobre você, mas o que você pensa sobre si mesmo, tá? Esse pensamento é uma energia metafísica e que funciona. Napoleão Hill, sutilmente, ele vai falar sobre energia metafísica, tá? A lei da atração. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que quando nós temos um pensamento positivo sobre nós mesmos, as outras pessoas sentem isso. Na verdade, as outras pessoas sentem qualquer tipo de energia que nós emitimos, né? Tem aquelas pessoas que quando você aproxima delas, você se sente bem. Agora, tem umas pessoas que quando entram num estabelecimento, parece que apagou a luz, né? Já viram isso? Tem luz acesa, né? Tá tudo claro, mas quando a pessoa entra, aquele clima ruim. Isso se dá, né, por causa de vários fatores, mas um deles é sobre o pensamento sobre nós mesmos, né? Então, se nós nos sentimos incapazes, se nós nos sentimos infelizes, essa energia, que é uma energia estranha, ela acaba afetando também as outras pessoas ao redor. Então, quando alguém está verdadeiramente preparado para uma situação, ela acaba acontecendo, declaram alguns psicólogos. Não sei se essa é a declaração de muitos psicólogos, mas é algo a se pensar. Devemos estar sempre preparados para a mudança, Pensamos. Bom, pensamos e aqui, quando alguém está verdadeiramente preparado para a situação, ela acaba acontecendo. Lei da atração. Tá? Então aqui, mais uma vez, nós vamos ver sutilmente Napoleão Hill falando sobre a lei da atração. A oportunidade surge de forma disfarçada. Entendo que muitas vezes apenas nós, os interessados, conseguem enxergar as oportunidades. Isso aqui é uma declaração muito interessante. Às vezes você tem um projeto, às vezes você tem uma ideia, e essa ideia ela vai revolucionar o mundo, né? Vai revolucionar o mercado. Porém, quando você vai contar essa ideia para alguém, essa pessoa diz, mas você está ficando louco? Isso aí não vai dar certo nunca. Porque essa pessoa não tem a mesma visão que a gente tem. E a oportunidade ela está disfarçada. Ou seja, muitas vezes só nós mesmos vamos compreender essa oportunidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que só nós vamos estar preparados para ela. E a gente vai ter que acreditar no nosso potencial, na nossa intuição. Tá bom? Barnes provou que alguém pode realmente pensar e enriquecer. Aqui notamos uma forma interessante de usar a palavra pensar. Parece que o autor não quer dizer bem pensar, mas alguma outra situação que ele simplificou ao usar esse termo. O título do livro foi baseado nessa história de Barnes com Edison, tá? Apesar de Napoleão Hill ter entrevistado diversas pessoas, né, mais de 500 pessoas de sucesso, a filosofia se baseia em duas pessoas, em Thomas Edison e Henry Ford. Tá? São as duas pessoas aí que parece que o sucesso se deu melhor com elas, ou elas entenderam melhor a filosofia do sucesso. Tá? E Napoleão Hill ele tem isso. Tá? Ele usa uma palavra para simbolizar uma outra situação. Igual, por exemplo, aqui quando ele fala que são os psicólogos, aliás, não é aqui, né?
que os psicólogos dizem, né, que quem está preparado para uma situação, essa situação acaba acontecendo. Isso aqui é a lei da atração, tá? Isso aqui é a lei da atração. Então, quando o autor fala pensar, não é pensar de fechar os olhos e ficar imaginando as coisas. Ele quer dizer outra coisa com essa palavra aqui, né? Eu não captei exatamente a ideia, mas eu percebi que ele usou essa palavra pensar para descrever uma outra situação. Barnes literalmente pensou em si mesmo numa sociedade com o grande Edison. Se pôr no lugar, já se ver como, agir como já se fosse real. Pensar é viver como se já fosse real. Não apenas meditar por algumas horas sobre o objetivo, mas viver o objetivo 24 horas. Estar sempre pensando no propósito. Isso é pensar. E isso enriquece. Tá? Então foi o que eu percebi. Né? Depois de muito pensar sobre isso aqui, eu entendi que quando ele diz que nós devemos pensar, na verdade nós devemos fingir, tá? Deixa eu tentar escrever aqui com o mouse. Não é uma tarefa muito simples, mas é fingir, tá? É você ser um ator e a sua vida então é o grande teatro. Né? Então pensar é você viver, porque o Barnes ele já se pôs no lugar, ele já se via como, né? Ele vivia o objetivo dele 24 horas. O que nós fazemos? Pensamos em mudar de vida durante alguns minutos e depois voltamos para o nosso trabalho e começamos a reclamar da vida novamente. Então a vida é mais ou menos isso, né? Digamos que nós queremos melhorar de vida, queremos ficar rico. O que nós fazemos? Nós levantamos, tomamos o nosso café, nos preparamos para o trabalho, vamos trabalhar, e lá nós reclamamos do trabalho, reclamamos da vida, né? Fazemos um monte de coisa. Aí na hora do almoço, talvez ali a gente tenha aquele desejo de ficar rico. E talvez nem seja todos os dias, tá? Mas separamos ali alguns minutos imaginando como que seria bom ter muito dinheiro. Como que seria bom ter um emprego melhor, etc. e tal. E aí depois, passou esse momento, a gente volta a trabalhar de novo, volta a reclamar da vida, reclamar do trabalho, reclamar do patrão e por aí vai. Voltamos para casa, assistimos televisão, conversamos com algumas pessoas, dormimos, acordamos e talvez no outro dia, né, passou batido que nós nem pensamos mais em como ficar ricos, né? Nem passou mais pela cabeça essa nossa vontade. Ou seja, durante uns 5 minutos, 10 minutos ali, dia sim, dia não, a gente tem esse desejo de riqueza. Agora, o pensar de Napoleão Hill é que nós devemos viver isso 24 horas. Ou seja, você vai para o seu trabalho pensando em riqueza, você sai pensando, dorme pensando. Se alguém te abordar e falar o que você quer da vida, é isso que eu quero. Né? Então é ter aí um propósito definido. E você fingir, né? Você vai usar aí a sua imaginação até você então viver o seu propósito. Você vai para o seu trabalho, mas na verdade você sabe que está construindo ali degraus para você ir para o seu objetivo. Então o pensar, né, eu entendo que é esse fingir, tá bom? O hábito de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns do fracasso. Desistir é um hábito, né, como outro qualquer. Assim também como a persistência é um hábito. O hábito nada mais é do que uma ideia fixa. Olha só que interessante. É uma ideia fixa, tá? O que acontece? A maioria das pessoas, assim como eu também era, começa as coisas e não termina, por mais simples que elas sejam. Começa um projeto, começa um livro, começa um trabalho, começa alguma coisa, começa uma reforma e não termina, tá? E as pessoas têm o hábito de não terminar as coisas,
E é só um hábito, né? E quando a gente nota, a gente faz isso sem pensar que está fazendo. A gente não percebe, a gente já não tem mais consciência dessas coisas. Aí depois, talvez a gente comece a perceber novamente. Então a gente precisa ter um hábito, né? O hábito é uma ideia fixa, mas uma ideia fixa de sucesso e não uma ideia fixa de fracasso. Ninguém está livre de, antes de alcançar o sucesso, sofrer derrotas temporárias e talvez até fracassos. Napoleão Hill chega a personificar ironicamente o sucesso, dizendo que ele tem o prazer em fazer tropeçar quem está a um passo do sucesso. Tá, isso aqui eles chamam de barreira do terror. Qual que é a barreira do terror? Vamos dizer que você está aqui no seu ponto A e você quer ir diretamente aqui para o seu ponto B, né? Que é a sua marca de sucesso. Porém, aqui você tem uma barreira, tá? Você tem aqui um impedimento. O que é essa barreira? É justamente uma derrota temporária. E para que serve essa derrota temporária? Justamente para você bater nela, tá? E refletir de volta para a sua zona de conforto, tá? Que seria então aqui o seu estado A. Porque a partir do momento que você pular essa muralha aqui e ir para o ponto B, você já não será mais a mesma pessoa. Porque quem você é hoje só consegue isso aqui. Para você alcançar o ponto B, você tem que ser outra pessoa. Então essas derrotas, na verdade, elas aparecem naturalmente. Por quê? Porque agora você está se tornando outra pessoa. Mas se você não cuidar, você vai bater nessa barreira e vai voltar. Vai voltar para a sua zona de conforto. Imagina que você está querendo estudar aí, mudar de vida, ir para uma faculdade. Você nunca fez faculdade. E agora você quer ir para mudar de vida. Você vai chegar lá, você vai encontrar problemas, derrotas temporárias, né? Às vezes você não vai conseguir passar no vestibular, às vezes não vai ter vaga, uma série de coisas. Às vezes vai ultrapassar o seu orçamento, ou então você consegue entrar na faculdade e as coisas começam a ir de mal a pior, né? São derrotas temporárias. O quê? São coisas querendo fazer você voltar para o ponto A. E aí quando você volta para o ponto A, para a sua zona de conforto, aí os problemas parecem que desaparecem. Eu tinha razão, era melhor não ter estudado mesmo, né? Mas se você enfrenta essa barreira do terror e vai para o ponto B, aí é onde está então o sucesso. Então ocorre porque você está deixando de ser quem você é hoje para alcançar os seus objetivos. Então é natural que os problemas, eles estão aí, só que você não percebe. Você só vai perceber quando você tentar pular essa barreira do terror. Então não é que os problemas vão começar a surgir. Na verdade, você vai começar a ter consciência deles. Tá bom? Isso é bem interessante. É importante que você pense sobre isso. Bom, vamos lá. Uma menina negra, né, em condição de colono da fazenda, desafia um homem de temperamento hostil e recebe de 50 centavos de dólar. Eu coloquei esse dia aqui, eu acho que esse dia aqui nem faz parte. Esse fato é descrito em outros livros, pessoas comuns dominando pessoas superiores, como o caso de Davi e Golias. Depois lá na frente nós vamos discutir esse fato aqui. Mas era uma menina negra, né, em condição de colono, isso numa fazenda, né, bem antiga, e que desafiou ali o Senhor, né? E esse Senhor, ele cedeu para essa menina. E esse fato chamou a atenção de quem estava presenciando essa cena, tá? E aí
o que acontece aqui, né? Como que algo tão pequeno, isso aqui é descrito em vários outros livros, tá? Pessoas simples dominando reis, pessoas simples dominando pessoas superiores. Napoleão Hill vai descrever o que é isso, que poder que é esse, né? O estranho poder que essa criança usou está escrita neste livro. Mantenha a mente alerta e compreenderá. Tá? Então isso aqui nós vamos compreender que poder é esse. Então você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar, compartilhar, porque com certeza isso aqui será de muito valor para você e também para a pessoa que você enviar esse vídeo, tá bom? A percepção desse poder pode chegar a qualquer momento na leitura desse livro, no primeiro capítulo ou no outro, né? Mais uma vez aí não vou dizer as metáforas, né? Os enigmas de Napoleão Hill, mas sim, eu li o livro e eu compreendi qual que é esse poder que essa menina aqui tem, que é o mesmo poder que Davi tem e é o mesmo poder de outras situações descritas em outros livros também, nessa mesma situação. Alguém muito fraco e frágil enfrentando uma pessoa muito forte, né? Uma pessoa com poder muito maior e dominando essa pessoa assim, quase que instantaneamente. Tá? Mais lá na frente nós vamos ver qual então é esse poder. As respostas que você procura podem ser encontradas na sua própria mente, por meio de uma ideia, de um plano ou de um propósito que pode brotar a qualquer momento durante a leitura. Há uma dualidade de entendimento na escrita do autor. Primeiro, sobre o ato de pensar. Segundo, uma espécie de luz divina. Mais uma vez, Napoleão Hill aqui sendo místico, né? Um momento de eureka. Tá? Então, ele fala que a resposta, na verdade, é uma ideia. Porém, essa ideia ela precisa ser colocada em prática. Tá? A riqueza, quando chega, vem tão rapidamente e com tal abundância que nos perguntamos onde se escondia durante os tempos difíceis. A famosa virada de chave. Até a chave virar, as pessoas vão duvidar e desistir. Isso é fato, né? Até a chave virar ali, porque a chave você não tem aquele momento da chave virando, você tem o momento da virada de chave, né? Que é quando você tem uma ideia, você tem um plano, você tem um propósito, e aí você não tem dúvidas que é exatamente isso que você tem que fazer. Tá? Então é essa luz divina que ele diz que é uma das metades que nós temos. Tá? Então, se nós estivermos pronto com essa luz divina, nós temos então aqui 50%, nós estamos a metade preparado para o segredo. Quando nós tivermos 50%, o segredo ele aparece naturalmente. Que segredo é esse? Eu entendo que seja a lei da atração, né? Mas aí nós vamos estar estudando mais o livro para comprovar se é isso mesmo ou se temos outras ideias. A crença popular de que a riqueza só vem para aqueles que trabalham arduamente e por muito tempo nos cria espanto e dúvidas sobre a possibilidade do sucesso. Nos ensinaram que trabalho é igual a sofrimento. Né? Quantas vezes, né, você pensa na palavra trabalho, já pensa em sofrimento. Se disser que trabalha em casa pela internet, as pessoas logo perguntam se você faz mais alguma coisa. Elas acreditam que se não suar, não sofrer e não doer, não é trabalho. Quem ganha mais dinheiro? Uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, indo de transporte público, ou quem está na frente de um computador e com ar-condicionado? Né? Então, assim, a ideia de trabalho que as pessoas têm é essa, né? Tem que suar, tem que sofrer, tem que doer. Se você trabalha em alguma coisa que não acontece esses fatores aqui, então você não está trabalhando. Né? Então, a gente tem essa crença de que para ficar rico você tem que suar muito. E a gente sabe que não é exatamente assim, né?
Quando começar a pensar em enriquecer, você vai observar que a riqueza se inicia por uma disposição da mente, com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. Entendo que qualquer esforço físico é nocivo e não garante nenhuma riqueza. É melhor trabalhar com a mente. Isso não quer dizer que não irá gerar um cansaço, mas o que o autor está dizendo é que não existe nenhum esforço físico que possa gerar riqueza. Não podemos forçar a riqueza vir até nós pelo trabalho físico, mas sim pelo trabalho mental. Pensar é o que faz enriquecer. O que acontece, essa palavra aqui, o não esforço, essa daqui, nenhum esforço, quer dizer o seguinte: imagina um boxeador, tá? Um atleta, que ele treinou a vida toda para isso e ele está aí no final do campeonato disputando um cinturão. Nem sei se é assim que funciona, tá? Mas vamos supor que seja. Ele está lá disputando o seu cinturão. Ele vai ter que treinar, ele vai ter que mudar a sua alimentação, ele vai ter que fazer uma série de coisas. Pergunta se ele está tendo algum esforço. Ele está tendo empenho, né? Talvez ele até use a palavra esforço, mas ele está tendo empenho, mas ele quer estar ali. Agora, imagina eu, né, que não estou nem aí para boxe, não quero lutar, não quero fazer nada, mas de repente, por algum motivo, eu aceito o desafio. Pensa no esforço que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que ir contra a minha vontade, vou ter que fazer um monte de coisa que eu não queria. Ou seja, isso é o esforço. Agora, quando a gente trabalhar muito naquilo que a gente quer, não é esforço, tá? Então é isso aqui que Napoleão Hill está querendo dizer. Observar a persistência, né, de Henry Ford para criar um motor impossível. Para Napoleão Hill, Henry Ford é o melhor exemplo para a sua filosofia, né? Aquilo que eu disse anteriormente. Porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. É a ideia de que pensamento é uma energia viva, comum em vários livros sobre o pensamento humano. Nós temos o poder de controlar os nossos pensamentos. O espaço onde a Terra flutua é preenchido por uma forma de poder invisível que se adapta à natureza dos nossos pensamentos e nos influencia por meios naturais, a transformá-los em seus equivalentes materiais. Um poder ou uma substância ou as duas coisas, com capacidade de se adaptar ou moldar com a influência dos pensamentos. Em alguns momentos se confunde como sendo o próprio Deus. Wallace de Waitz vai chamar isso aqui de matéria amorfa, tá? Que é o que? É uma substância que se molda através dos nossos pensamentos, tá? Por isso que nós pensamos e enriquecemos, porque nós podemos pensar e essa substância vai se moldar com os nossos pensamentos e vai trazer isso para nós de forma física. Então, se a gente pensa coisa ruim, essa forma ela se materializa, né, em coisas ruins e devolve isso para a gente. Resumindo, é isso, tá? Mas é claro que temos mais coisas. Com grande ênfase que esse poder não procura diferenciar os pensamentos destrutivos dos pensamentos construtivos e que ele tanto nos impele a traduzir em realidade física pensamentos de pobreza, quanto influencia a agir com base em pensamentos de riqueza. Aquilo que eu disse. Isso explica porque alguns têm riquezas e outros não, mesmo que para nós isso pareça algo injusto. O que acontece é que essa força ou poder é imparcial. Você recebe aquilo sobre qual você mais pensa. Ou seja, o seu padrão de pensamento, tá? O seu paradigma, o seu padrão mental. Precisamos magnetizar nossas mentes com um desejo intenso de riqueza
e nos tornar conscientes do dinheiro, até que o desejo nos leve à criação de planos definidos para conseguir o que queremos. O que acontece é que até o presente momento, nós elaboramos planos apenas para nos manter no ponto A. Tudo que a gente faz, todos os planos que a gente faz, nos leva para esse mesmo lugar. Nós procuramos sempre empregos com os mesmos salários, nós procuramos fazer sempre as mesmas coisas, né? Então é o nosso padrão. Ele nos mantém, nós temos que sair fora desse padrão para chegar então aí no nosso objetivo. Estar consciente é simplesmente saber o que está fazendo e por que está fazendo, né? Bob Proctor disse isso. Também traduz a ideia de criar o hábito de riqueza, ou seja, fazer tudo com a consciência de riqueza. E aí depois o livro vai falar do testemunho, né, de um jovem, Gene Randolph, sobre um discurso de Hill na faculdade de Salem, onde ele fala para Napoleão Hill escrever um livro sobre essa filosofia. Napoleão Hill fez o discurso nessa faculdade, esse jovem ouviu o discurso e teve uma ideia, né, de que Napoleão Hill poderia transcrever o discurso em um livro. E ele não sabia que Napoleão Hill já estava fazendo isso. Tá? Então, esse é o final aí da introdução. Então, o que acontece é, o nosso padrão de pensamento hoje nos mantém no lugar que estamos, porque todos os nossos planos, as nossas ideias, não é para nos tirar daqui, é para nos manter aqui. Quando a gente tem uma ideia que vai nos tirar daqui, nós temos a barreira do terror, e ela devolve a gente de volta para a zona de conforto. Tá? A gente precisa vencer isso aqui, a gente precisa ultrapassar isso daqui. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse estudo. Como eu disse, o vídeo é longo, tá? Você não precisa assistir tudo de uma vez, se assistir melhor ainda, porque agora nós vamos para o capítulo 1, tá bom? Então se inscreva no canal para não perder nada e te vejo lá.